Welcome to the Sejam Worldwide Devotion. bem-vindos a este devocional mundial para jovens adultos. Estamos muito entusiasmados por nos reunirmos convosco em todas as partes do mundo. O meu nome é Elder James Rasband e sirvo como comissário de educação no sistema educativo da Igreja. Hoje estou acompanhado pela minha esposa Mary. Sentimos-nos honrados e entusiasmados por ter connosco o Elder Gary E. Stevenson do Quórum dos 12 Apóstolos e a sua esposa, a irmã Lisa Stevenson. Estamos ansiosos para aprender com eles. O Elder Stevenson preside a nossa reunião. Começaremos com uma música de abertura, Ele Cuida de Mim, cantada pelos Logan Utah Institute Singers. Serão dirigidos por Eric Stoffer, diretor do coro do Instituto de Logan. O pianista é Chris Davis, da 7ª Estaca de Jovens Adultos Solteiros de Logan, Utah. A seguida, Lady Howell, da 17ª Estaca de Jovens Adultos Solteiros da Estaca de Provo, Utah, fará a oração de abertura. Após a oração, teremos o prazer de ouvir uma apresentação musical especial Sou Discípulos de Jesus Cristo, cantada por Anna Heyer e Jay Fung, com o Jay a acompanhar também à guitarra. Stars that shine at night, a burning song.
Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, estamos muito gratos por estarmos reunidos em todo o mundo como jovens adultos. Estamos muito gratos ao Elder e à irmã Stevenson e às mensagens que prepararam para hoje. Pedimos-te que nos abençoes com o Teu Espírito para que os nossos corações se enterneçam e para que possamos aprender algo de novo. Estamos muito gratos pelo Teu Filho Jesus Cristo e pela oportunidade de aprender mais sobre Ele. Dizemos isto em Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the morning sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's my strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. I'm a disciple of Christ. Out of all the paths that I could take, giving Him my life was the only way. He is my fire by night, the air in each breath, so I'll stand and testify again and again. I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, oh, a disciple of Christ, oh, I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Christ. Thank you. That was beautiful. Obrigado, foi muito bonito. E obrigado, Hayley, pela tua oração. Um agradecimento aos Logan Institute Singers. Mais uma vez, agradeço ao Jay e à Hannah pela belíssima música. O vosso canto foi um verdadeiro presente para todos nós que estamos a assistir. Terei agora o privilégio de apresentar o Elder e a irmã Stevenson, que nos falarão. Após os discursos, o BYU Hawaii Ho'olukahi Chamber Choir, dirigido por Erica Glenn e acompanhado por Stacey McGarry, cantará Jesus, Minha Luz. O irmão Samaria da estaca Harriman Utah Town Center oferecerá então a última oração. Para mim é uma honra partilhar uma apresentação do Elder e da irmã Stevenson. O Elder Gary Stevenson foi chamado para servir como membro do Quórum dos 12 Apóstolos em outubro de 2015. Na altura do seu chamado para os 12, servia como bispo-presidente da Igreja. Anteriormente, tinha servido no primeiro Quórum dos 70, período durante o qual desempenhou as funções de presidente da presidência da área Ásia Norte.
Esta designação levou o Elder e a irmã Stevenson de volta ao seu amado Japão, onde tinham servido anteriormente como líderes de missão na Missão Japão-Nagoya. O Elder Stevenson também serviu quando era jovem como missionário de tempo integral na Missão Japão-Fukuoka. Tive a bênção de acompanhar o Elder e a irmã Stevenson em algumas designações. Sempre que via Stevenson a procurar e a ajudar um a um, de forma natural, alegre e incansável, sentia-me profundamente humilde. Lembro-me de ter acompanhado o Elder Stevenson na dedicação do Templo de Tóquio. As suas responsabilidades incluíam uma longa lista de reuniões formais com vários funcionários públicos. Mas, desde o início da manhã até ao fim da noite, ele desdobrava-se para fazer visitas adicionais a famílias e indivíduos locais que simplesmente precisavam do seu apoio. Como disse o apóstolo Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. O Elder e a irmã Stevenson são um exemplo dessa virtude sagrada. São acolhedores e abertos a todos e possuem o dom humilde e gentil de fazer com que os outros se sintam à vontade. Estes dons abriram o meu coração e, acredito, abriram o coração de muitos à medida que o Elder Stevenson prestou o seu especial testemunho apostólico de Jesus Cristo em todo o mundo. Estou grato por todos nós, neste devocional mundial, termos a oportunidade de ser ensinados pelo Elder e pela irmã Stevenson. Elder e irmã Stevenson, o tempo agora é vosso. Well, thank you so much, Elder Bem, Rasband. muito obrigado, Elder Rasband. Somos gratos à primeira presidência por esta designação que nos é concedida através do sistema educativo da Igreja. Que privilégio é viver sob a direção de um profeta vivo, o presidente da LNH Oaks. Transmitimos o seu carinho e amor e estamos particularmente muito felizes por falar com os jovens adultos. Agradecemos ao coro do Instituto Logan pelo belo hino de abertura e à Hailey, ao Jay e à Hannah pelo espírito que nos trouxeram através desta bela música. Lisa? Gostamos muito do relacionamento que temos com os jovens adultos. Sinto-me cheia de energia em cada interação que tenho convosco. Fico impressionada com a vossa capacidade e com o vosso amor pelo Evangelho do Salvador. Eu também gosto muito de estar convosco. Já ouvi dizer que os idosos focam no passado porque não têm futuro. Mas os jovens adultos, cada um de vocês, cujo futuro vai muito além do vosso passado, podem sonhar, traçar planos, ponderar e antecipar os tempos extraordinários e entusiasmantes que estão pela frente. Que fase tão boa e admirável para se estar. Gostamos muito de passar tempo com os nossos filhos e netos. Com 4 filhos cheios de energia, grande parte do nosso tempo juntos era passado ao ar livre. A neve e a água eram sempre a atração, incluindo oceanos, lagos e piscinas. Adoro ver os nossos filhos ensinar os seus filhos pequenos a nadar. Isso traz-me recordações de quando fui nadadora salvadora e instrutora de natação no ensino secundário. Parte do meu trabalho era vigiar os nadadores mais novos na piscina. Ao observá-los, rapidamente notei que começavam como nadadores inexperientes, limitados à parte pouco funda da piscina. Salpicavam e avançavam com dificuldade pela água, mas estavam sempre a olhar para a parte mais funda da piscina. De alguma forma, isso parece ser algo que atrai todos. Talvez sejam as possibilidades acrescidas de diversão e entusiasmo. Sim, lembro-me disso. Amigos a desafiarem-se uns aos outros para ver quem conseguia ir mais fundo. Assim, passo a passo, iam mergulhando cada vez mais. Depois, com o acumular de tempo, experiência e conhecimento, acabavam finalmente por conseguir chegar à parte mais funda da piscina. Em pouco tempo, mergulhavam tão fundo que conseguiam tocar no fundo. Este é um grande rito de passagem para todos. Sim, finalmente, quando passaram a ter acesso a tudo o que a piscina proporcionava, claro que por vezes eu tinha de usar o meu fiel apito e avisá-los de que os seus saltos eram em bomba, estavam a incomodar os outros nadadores, mas isso não diminuía o seu sentido de realização. Tinham ido tão fundo quanto possível. Bem claro que a profundidade é relativa. A nossa família rapidamente aprendeu que a parte funda da maior piscina é relativamente pouco profunda quando comparada com os lagos onde nadávamos ou andávamos de barco. Caminhar desde a margem para dentro de um lago transformava rapidamente a ideia de ir mais fundo num desafio completamente diferente.
E assim, com esta perspectiva, à procura de ir mais fundo num lago ou num oceano altera realmente o cálculo. O que é mais fundo num caso torna-se pouco profundo no outro. Como exemplo, recordo-me dos nossos filhos a olharem para um detector eletrónico de profundidade na consola de um barco, maravilhados com a profundidade do lago de Yellowstone debaixo de nós e a perguntarem juntos: será que é mesmo assim tão profundo? Este belo e gelado lago de grande altitude tem uma área de superfície de cerca de 350 km² e uma profundidade máxima superior a 120 metros. Usar isto como parâmetro na pesquisa por quão fundo se pode ir muda a perspectiva sobre a parte funda da piscina. Podemos ir ainda mais fundo. Claro que mesmo o lago mais profundo do mundo mal atingiria abaixo da superfície do Oceano Pacífico. O Challenger Deep, localizado a sudoeste do Japão, é o ponto mais profundo conhecido nos oceanos da Terra. Para lá chegar é necessário descer até à Fossa das Marianas, mais de 11 km em linha reta. A busca por alcançar o Challenger Deep estende-se por várias décadas. Por cada pessoa no submarino a tentar descer até ao fundo, há muitas mais à superfície a apoiar, monitorizar e orientar cada movimento. Cada tentativa exige pensamento analítico, resiliência, estudo, aplicação e um desejo quase sobre-humano de nunca deixar de perguntar como posso ir ainda mais fundo. Considerando as estimativas de que menos de 30 pessoas alguma vez chegaram ao Challenger Deep, é difícil imaginar como se poderia ir ainda mais fundo. A não ser que, claro, se mude o paradigma das profundezas do mar para as profundezas do espaço. Isto realmente altera a ideia do que é profundo e do que não é. Algo para se pensar. A profundidade de cerca de 11 km da Fossa das Marianas, quando analisada à escala cósmica, nem sequer ultrapassaria a atmosfera da Terra. Com esta ideia em mente, por que não reexaminamos a nossa abordagem e pensamos numa perspectiva celestial? Está bem. O fascínio e a procura de olhar para o céu e escrutar as suas profundezas começaram logo nas primeiras civilizações. Galileu, que avançou significativamente a tecnologia dos telescópios no seu tempo, identificou as 4 luas de Júpiter a mais de 643 milhões de quilómetros de distância em 1610, o que deu origem a um fluxo contínuo de inovação na incansável busca da humanidade por observar cada vez mais profundamente o espaço. Os séculos XVIII e XIX trouxeram telescópios refletores maiores, o que levou ao levantamento do céu profundo e à descoberta de nebulosas e aglomerados estelares. Em 1917, o revolucionário telescópio Hooker produziu o que se acredita ser a primeira imagem do universo. Tal como nos créditos iniciais de uma famosa série de filmes, passámos a poder olhar para trás há muito tempo para galáxias muito, muito distantes, sem necessidade do Millennium Falcon. Com a sua capacidade de observar milhares de milhões de galáxias, tenho a certeza de que naquela altura o mundo pensava estar a olhar para o espaço tão profundamente quanto alguma vez seria possível. O telescópio espacial Hubble foi lançado em 1990 e observa o espaço não a partir da Terra, mas em órbita, o que permite ver mais longe no universo do que nunca. Com imagens deslumbrantes, até além do que se imaginava, revelou imagens de nascimento incandescente de estrelas e da formação de galáxias que ultrapassavam a nossa em escalas quase inimagináveis. E ainda assim, os astrofísicos continuam a perguntar como é que podemos ir ainda mais fundo. Há 5 anos, o telescópio James Webb foi lançado para o espaço. O seu movimento não está limitado à órbita da Terra. Em vez disso, orbita o Sol, permitindo-nos ver ainda mais profundamente na história do universo. Estes avanços não se resumem apenas a serem maiores. Representam formas completamente novas de ver o universo. Situado a cerca de 1,5 milhão de quilómetros da Terra, consegue ver galáxias
mais tenues e mais distantes do que nunca. Ao observar as imagens impressionantes que surgem na internet, devo admitir que me sinto tentado a pensar que nunca conseguiremos ver tão profundamente no espaço. Mas quem acredita que ainda podemos ir mais fundo? Toda esta preparação e conversa fez-nos realmente olhar para as estrelas. Sempre me maravilhei com o quão brilhantes são as estrelas em determinados locais. Vê-las com tanta clareza faz-me sentir parte da magnífica criação do Senhor. Também me ajuda a compreender como a busca por entender o que conseguimos ver conduziu a descobertas tão poderosas e inspiradoras. Esta busca proporcionou uma visão do cosmos verdadeiramente deslumbrante. Quanto mais a fundo investigamos, mais maravilhosa se torna a nossa visão. Para citar outra famosa série de ficção científica, somos agora capazes de explorar novos mundos estranhos, indo audaciosamente onde nenhum homem ou mulher foi antes. Assim, vamos agora dirigir-nos a um observatório cuja missão e propósito são investigar as profundezas do espaço. Estamos aqui no Observatório Orson Pratt, no campus da Universidade Brigham Young, em Provo, Utah, onde o currículo inclui o estudo de experiências, teoria e investigação dos mais brilhantes astrofísicos do mundo. Neste observatório, os alunos utilizam esta tecnologia avançada de telescópios nos seus estudos práticos de astrofísica. Estamos aqui com a doutora Denise Stevens, professora associada de astronomia na BYU. Doutora Stevens, talvez possa descrever o que aqui fazemos. Um dos elementos da nossa investigação é um processo inovador para identificar possíveis planetas extrasolares em órbita de outras estrelas da nossa galáxia. Observamos também estrelas variáveis ou pulsantes, cuja variação regular de brilho nos permite determinar a distância até galáxias próximas e identificar a escala do universo. Obrigado, doutora Stevens. Trabalho Obrigada. fascinante. Uma das coisas que aprendemos aqui é que existe uma hipótese quase universal entre os astrofísicos de que ainda há muito por descobrir. E que o futuro reserva viagens, visão e compreensão cada vez mais profundas das profundezas do espaço. Há ainda um longo caminho a percorrer na busca por aprofundar a nossa compreensão e visão do universo. Ao refletirmos sobre esta busca inata de ir mais fundo, seja na parte funda da piscina, no lago, no oceano ou até no espaço, rapidamente percebemos que se trata de uma jornada sem fim, cheia de maravilha, descoberta e aprendizagem a cada passo. Quão fundo podemos ir? E será que conseguimos ir ainda mais fundo? Bem, Lisa, considero esta uma metáfora notável para mim. E acredito que para cada um de vocês, na nossa jornada para aprofundar a nossa conversão a Jesus Cristo, eu, vocês, cada um de nós, todos nós, podemos aprofundar a nossa conversão. Uma jornada que, na verdade, não tem fim. Gosto de pensar naquela criança que sente que finalmente chegou quando toca no fundo da parte funda da piscina. Também precisamos de ter cuidado para não nos vermos a acreditar que, de alguma forma, podemos chegar a um ponto final da nossa conversão que nos leva a um discipulado para toda a vida. Podemos sempre aprofundar a nossa conversão. Certamente, após o batismo e a primária, sim, depois de termos progredido nos rapazes e nas moças, e até após uma missão rica e gratificante ou a participação em ordenanças e convénios realizados no templo sagrado. Não devemos comparar a profundidade da nossa conversão com chegar ao fundo da parte funda da piscina, do lago ou mesmo do oceano. Podemos ir muito mais fundo do que a fossa das Marianas, mais fundo do que aquelas imagens impressionantes das galáxias e a milhões de anos-luz de distância. Na nossa conversão ao longo da vida como discípulos de Jesus Cristo, por vezes sentimos que já chegamos ao fundo da piscina, mas na realidade ainda agora começamos. Vamos então explorar a linguagem bela e instrutiva das Escrituras. No livro dos Salmos, o poder e o entendimento de Deus são descritos como infinitos. O apóstolo Paulo,
na sua epístola aos Efésios, ensinou que a glória da Igreja, por meio de Jesus Cristo, se estende por todas as gerações, para todo o sempre. No livro de Mórmon, os filhos de Mosias falaram da infinita misericórdia do Senhor, e Mórmon escreveu ao seu filho Moroni sobre a sua infinita bondade e graça. Amolec descreveu a expiação de Jesus Cristo como sendo tanto infinita e eterna. Se alguma vez sentirmos que a nossa conversão está completa, convidemo-nos a ficar maravilhados com o facto de podermos sempre aprofundar a nossa conversão e fé em Jesus Cristo e na sua expiação. Ao ensinar sobre conversão, o presidente Dallin H. Oaks disse: O Evangelho desafia-nos a convertermos-nos, o que exige que façamos e nos tornemos algo. O Evangelho de Jesus Cristo é o plano pelo qual podemos tornar-nos o que os filhos de Deus devem tornar-se. Esse estado imaculado e perfeito virá como consequência de uma sucessão constante de convênios, ordenanças e obras, um acúmulo de escolhas corretas e o arrependimento contínuo. Felizmente, este processo não é algo que tenhamos de realizar sozinhos, tal como ao descer ao Challenger Deep ou quando um astronauta parte numa missão para o espaço profundo. Vastos recursos e orientação ajudam a alcançar o sucesso. Estes telescópios notáveis, poderosos e sofisticados, que produzem as imagens impressionantes que vimos, fazem parte dos vastos recursos utilizados para compreender as profundezas do espaço. Cada um de nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, foi dotado de dons e recursos dados por Deus, que nos ajudam a aprofundar a nossa fé e conversão em Jesus Cristo e na sua expiação. Gary, que tal fazermos a nossa própria viagem para explorar e descobrir algumas das ferramentas e recursos utilizados nas profundezas do espaço? Acho que é uma ótima ideia. Por que não descobrimos o que podemos encontrar no planetário? Feels like I'm in a dentist chair. Sinto-me como se estivesse na cadeira do dentista. Here at the Clark Planetarium and IMAX Aqui no Theater, Clark Planetarium e no IMAX Theater, um dos destaques que encontramos e que é relevante para a nossa discussão é este impressionante fato espacial de astronauta. Para o astronauta funciona como uma armadura, protegendo contra os perigos dos extremos de temperatura e pressão encontrados nas profundezas do espaço. À medida que se esforçam por ultrapassar novos limites ao aprofundar a vossa conversão, também podem ser expostos a ambientes inóspitos, temperaturas severas e pressões extremas. Isto pode incluir pressões para baixar os vossos padrões, adotar filosofias mundanas e ceder a tentações que vos afastam da segurança da fé em Jesus Cristo. Considerem os elementos de proteção incorporados no Evangelho restaurado de Jesus Cristo, que fortalecem a nossa capacidade de permanecer firmes nas batalhas espirituais que enfrentamos. O apóstolo Paulo, que se presume estar em prisão domiciliária, guardado por soldados romanos quando escreveu aos Efésios, estabeleceu uma ligação entre a armadura que via os soldados usar e os princípios espirituais. Ele faz um convite direto para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, incluindo tomar o escudo da fé, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestir
com a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando o capacete da salvação e, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto serve como uma continuação adequada da nossa conversa sobre aprofundar a nossa conversão, utilizando ferramentas e recursos, permitindo-nos ir ainda mais fundo. Pedimos a alguns dos jovens adultos que vivem em várias partes do mundo que partilhassem ideias, perspectivas e soluções práticas ao responder à pergunta: como posso aprofundar a minha conversão de modo a tornar-me um discípulo de Jesus Cristo para toda a vida? Vamos ver o que diz a Lia Flores, das Filipinas, sobre como a frequência regular no templo ajuda a aprofundar a sua conversão. Chamo-me Lia Chelsea Flores e sou de Cabanatão City, Filipinas. A frequência regular no templo ajudou-me a aprofundar a minha conversão a Jesus Cristo, porque me lembra quem sou e quem me estou a tornar. Após regressar da minha missão, percebi como é fácil deixarmos levar pela rotina do dia-a-dia. Lembro-me de uma vez em que fui ao templo um pouco distraída espiritualmente. A vida estava simplesmente agitada e eu sentia que não estava tão próxima de Jesus Cristo como gostaria de estar. Mas ao sentar-me ali, senti uma paz e uma clareza tranquilas que já não sentia há algum tempo. E isto fez-me recordar o amor de Deus e as experiências espirituais que tive na minha missão. Por causa desta experiência, compreendo que a conversão não é apenas um processo único, mas uma decisão diária. E por causa desta experiência, compreendo que a conversão não é apenas algo que aconteceu uma vez, mas algo que escolhemos todos os dias e que Jesus Cristo está sempre presente para mim e que sou uma filha de Deus e que Ele está sempre presente para me ajudar nas minhas escolhas diárias. O Lukoki de Angola partilhou como uma experiência de ministrar aprofundou a sua conversão, e a Cinta, da Indonésia, partilhou como aprofunda a sua conversão através da frequência do Instituto. A Jennifer, do México, estabeleceu a meta de aprofundar a sua conversão a Jesus Cristo através do estudo das Escrituras. Vamos ouvir o que tem para dizer. Olá, meu nome é Lukoki Mankenda, sou de Angola, Luanda, sou da ala de Quilamba, Estaca de Viana, sou missionário retornado, servi em Moçambique e Maputo e sou formado no curso de soldadura industrial. Gostaria de falar um pouquinho sobre a administração, dizendo que a administração foi a melhor coisa que mudou a minha vida. Sou o que eu sou hoje em dia foi graças à administração. Digo isto porque já teve um momento antes da minha missão em que eu me senti afastado do Evangelho, afastado de nosso Pai Celestial, mas foi graças aos meus amigos, membros da igreja, que puderam disponibilizar o seu tempo para poderem me ajudar a retornar novamente às atividades religiosas. Então, eu digo que a administração é servir ao próximo. Quando nós estamos a servir ao próximo, nós estamos ao serviço do nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos ministrar-nos uns aos outros para que assim possamos ajudar os filhos de Deus a poderem retornar às atividades religiosas e poderem se aproximar mais perto do nosso Pai Celestial. Meskipun saya tumbuh Embora tenha sido criada na igreja, o meu percurso de fé no Evangelho de Jesus Cristo nem sempre foi fácil. Mas, quando comecei a frequentar as aulas do Instituto, encontrei um espaço onde podia continuar a crescer. Durante a faculdade, houve um período em que senti que a minha fé estava fraca. Por isso decidi não ir ao Instituto. Senti que a minha fé e o meu testemunho eram demasiado pequenos e não se comparavam com os dos outros. Mas quando comecei a preocupar-me com o futuro, ganhei coragem para voltar. Foi aí que percebi que muitos outros jovens adultos também se sentiam com medo e inseguros. Isso trouxe-me conforto ao saber que não estava sozinha e o Espírito Santo continua a fortalecer-me no meu coração. Desde então aprendi que não é preciso que a nossa fé seja perfeita para virmos a Jesus Cristo. À medida que continuamos humildemente a esforçar-nos para servir o Pai Celestial, acredito que tudo ficará bem.
Sei que Jesus Cristo vive e que nos ama profundamente. À medida que continuamos a esforçar-nos por vir a Ele, mesmo com apenas um pouco de fé, Ele continuará a ajudar-nos a crescer. Mi nombre es Jennifer Yasmin. Chamo-me Jennifer Yasmin Castro Guerra e sou naturalmente de Monterrey, Nuevo León, México. Trabalho com os meus pais e estudo no BYU Pathway. Atualmente sirvo como segunda conselheira da presidência das moças da minha aula, o que me tem ajudado a continuar a fortalecer o meu testemunho acerca de Jesus Cristo. Ao estudar regularmente as Escrituras, nem que seja por 5 a 10 minutos, e ao ouvir os discursos da Conferência Geral, tenho então aprendido que quando tenho um desejo sincero de aprender com Ele, Ele está comigo. Ele apoia-me, fortalece-me e tenho um testemunho firme de que Ele vive, de que está ao meu lado, ao nosso lado. Por fim, o Atos Airtu, da Finlândia, partilha como focar-se no Salvador e na sua profunda expiação aprofunda a sua conversão. Eu diria que foi muito difícil sair de um ambiente tão espiritual e depois voltar para casa. Tens os teus próprios passatempos, as mesmas paixões, novas paixões e também as tuas escolhas profissionais e de carreira. Há tantas coisas com que é preciso lidar e isso foi realmente difícil. Diria que talvez a parte mais difícil para mim foi sentir que podia voltar para os mesmos hábitos antigos que tinha antes da missão, coisas que sentia já ter superado, mas depois lembrei-me que a expiação de Cristo, sobre a qual ensinei durante os últimos 2 anos, também é para mim, que é real e que pode agarrar-me a ela, crescer e avançar rumo a novos níveis e novos patamares. O que me ajuda a subir ao topo dessa montanha é manter o meu foco claro em Cristo. Estudo as Escrituras diariamente, frequento o Instituto e sirvo no templo sempre que posso e procuro, sobretudo, oportunidades para servir os outros. Quero simplesmente prestar testemunho de que Jesus Cristo vive. Sei que através da sua expiação, tanto vocês como eu podemos melhorar. É o maior dom que alguma vez poderíamos receber. Estas são algumas ideias verdadeiramente notáveis partilhadas por outros jovens e adultos de todo o mundo. Uma conclusão que retiro dos seus comentários é que os desafios que enfrentam onde quer que vivam são notavelmente semelhantes aos dos vossos pares e as soluções para esses desafios encontradas no Evangelho restaurado de Jesus Cristo também são universais. Isto significa que as suas recomendações construtivas para aprofundar a conversão, moldadas pelas suas experiências de vida, vão ajudar-vos na vossa busca por aprofundar a vossa conversão. Agora, esta comparação que vemos no ecrã é bastante impressionante. Aqui observamos a mesma cena cósmica em sequência tecnológica progressiva a partir dos telescópios Hooker, Hubble e Webb. A recompensa de explorar o espaço mais profundamente, resultante do enorme esforço e investimento necessários para desenvolver e aperfeiçoar cada etapa de tecnologia é inegável. Também vocês irão descobrir que, ao investirem tempo e esforço e aplicarem princípios do Evangelho para aprofundar a vossa conversão, serão igualmente recompensados. Os olhos do vosso entendimento, no que diz respeito a assuntos espirituais, serão abertos, revelando maior profundidade e clareza. Ao concluir, gostaríamos de recapitular o que foi dito, fazer um convite e partilhar algumas promessas. Lisa? Gostei muito do tempo que passámos juntos hoje. Ao longo deste devocional, ao contemplar as belas imagens cósmicas, todas elas criações do Pai Celestial, o meu coração e os meus pensamentos foram direcionados de forma maravilhosa para Ele e para Jesus Cristo. Creio que o nosso testemunho do divino se aprofunda à medida que amamos e nos deleitamos nas criações do Senhor. Isto foi confirmado para mim pelas palavras do comandante da missão Artemis II, ao observar o planeta Terra a partir do espaço profundo. Ele recordou à humanidade os 2 grandes mandamentos ensinados por Jesus Cristo: amar o Senhor e amar o próximo. Que belo lembrete de como podemos aprofundar a nossa conversão a Jesus Cristo. Como membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, desfrutamos de todos os frutos do seu Evangelho.
Tenho uma fé profunda em vocês e testifico que a vossa alegria na mortalidade aumentará à medida que se esforçarem por fazer o vosso melhor em pequenos atos diários que conduzem a um discipulado para toda a vida. Sou grata pelo Evangelho de Jesus Cristo na minha vida e oro para que deseje sempre aprofundar o meu testemunho e ir tão longe quanto puder todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Lisa. Bem, para resumir o nosso debate de hoje, terminamos onde começamos, para aprofundar a conversão que conduz a um discipulado para toda a vida em Jesus Cristo. Ouvimos as palavras do nosso profeta vivo, o presidente Dallin H. Oaks, que enfatizou o progresso através dos convénios, ordenanças, obediência e arrependimento contínuo. Falámos sobre vestir toda a armadura de Deus, que inclui princípios orientadores como a fé, a verdade, a salvação, a preparação, a retidão e o dom do Espírito Santo. Os jovens adultos ao redor do mundo apresentaram aplicações práticas do estudo das Escrituras, da adoração no templo, da frequência do instituto, da oração e da ministração. Aprendemos que Jesus Cristo e a sua expiação devem ser o centro do nosso esforço para aprofundar a conversão. Por fim, reconhecemos que nunca terminamos a nossa jornada de aprofundar a conversão. Qualquer que seja a profundidade da nossa espiritualidade, cada um de nós, todos nós, pode ir ainda mais fundo. Assim, convido-os a tirarem uma fotografia desta nuvem de palavras ou com o telemóvel a ler este código QR para fazerem download da nuvem de palavras e uma seleção de diapositivos que apresentámos neste devocional. Convido-os também a reservarem algum tempo em sossego durante a próxima semana para ponderarem em espírito de oração estes princípios, juntamente com os outros que vos venham à mente, que conduzam ao aprofundamento da vossa conversão e a um discipulado para toda a vida. Considerem tanto princípios orientadores como ações práticas mais específicas. Eu próprio já fiz isto e tenho uma lista na qual estou a trabalhar. Prometo que, ao fazê-lo, encontrarão respostas, paz, alegria, direção e uma fé, conhecimento e conversão a Jesus Cristo mais profundos. Gostaríamos de ouvir alguns de vocês para partilharem pensamentos que talvez tenham tido enquanto estivemos aqui juntos a refletir sobre como podem aprofundar a vossa conversão a Jesus Cristo para se tornarem seus discípulos ao longo da vida. Chamo-me Jocelyn Watson. Uma coisa que posso fazer para aprofundar a minha conversão a Jesus Cristo é ponderar cuidadosamente as fontes com que me deparo e encontrar a minha força em fontes doutrinárias como as Escrituras e as palavras dos profetas em vez das fontes do mundo. Muito obrigado. Isso é excelente e penso muito útil. Chamo-me Seth Christensen e um pensamento que me ocorreu enquanto conversávamos foi que aprofundar a minha conversão a Cristo é também aprofundar a minha devoção a Ele. Dedicar-lhe mais tempo, servir de todas as formas possíveis e ir para a missão. É assim que posso aprofundar a minha própria conversão, entregar a minha vida a Cristo. Muito obrigado. Tenho notado que muitas vezes podemos distrair-nos, não é? Afastando-nos desta busca de aprofundar a nossa conversão. Dar prioridade a acontecimentos da vida, até mesmo ao tempo que passamos nos ecrãs. Pode ser algo em que todos podemos pensar ao procurar aprofundar a nossa conversão. Diz-nos, por favor, o que gostarias de partilhar? Chamo-me Dallin Mark Cowley e uma forma de aprofundar a minha conversão é continuar a agir como tenho feito. Ou seja, agir de forma consistente e continuar nesse caminho. E certificar-me de que estudo, oro e sirvo todos os dias, em todos os aspectos da minha vida. Tenho notado que os pequenos atos diários que fazemos podem realmente fazer uma grande diferença. Começamos de novo a cada dia, mas o que fazemos diariamente pode influenciar o rumo da nossa vida ao longo dos anos.
Obrigado. Tem mais alguma outra ideia sobre como aprofundar a conversão? Chamo Evan Taylor. Uma coisa que acho que posso fazer melhor é refletir a luz de Cristo na minha vida diária para com os outros e garantir que a minha crença se manifesta nas minhas ações, simplesmente ao sorrir para as pessoas com quem me cruzo, os meus vizinhos, as pessoas à minha volta e certificar-me que os outros sabem a quem represento. Bem, muito obrigado. Partilhar o Evangelho de formas normais e naturais, até na forma como interagimos com os outros, é um atributo cristão. Obrigado por esse pensamento. Vamos ouvir uma irmã. Aqui temos uma irmã. Olá, chamo-me Sarah Rich e penso que uma forma de aprofundar a minha conversão a Jesus Cristo é procurar rodear-me de influências que sejam positivas e agradáveis e que me incentivam a ser mais como Cristo, quer seja no entretenimento que consumo ou nas pessoas com quem me relaciono. Que excelente perspectiva. Tanto o que podemos fazer para encontrar bons amigos, como o que podemos fazer para sermos bons amigos, são coisas importantes. Obrigado. Vamos ouvir mais uma pessoa? Temos aqui uma irmã. Olá, chamo-me Victoria Barlow e uma forma de aprofundar a minha conversão a Cristo é realmente procurar segui-lo em tudo o que faço, na forma como estudo as Escrituras, na forma como amo as pessoas à minha volta, na forma como escolho aprender sobre o Evangelho e na forma como frequento o templo. Fazer isto de forma sincera e servir e levar isso aos outros é como posso verdadeiramente aprofundar a minha conversão a Cristo e conhecer quem Ele é e aquilo que Ele deseja que eu me torne. Muito obrigado. Às vezes acho que tornamos isto um pouco mais complicado do que precisa de ser, não é? Estas ideias que estão a partilhar connosco são claras, preciosas e simples e coisas que realmente podemos fazer. Temos aqui ainda outra irmã mesmo atrás de ti. Sim, porque não te levantas e partilhas a tua opinião? Chamo-me Tatum Hales e sei que o meu Pai Celestial me conhece perfeitamente, tal como conhece todas as estrelas da galáxia. Por isso, o que eu quero fazer para aprofundar a minha conversão é perder-me na sua obra e perder-me na sua palavra. Quero dar prioridade ao tempo para aprender sobre Ele, ler sobre Ele e demonstrar amor aos outros, tal como Ele faria e tal como Ele faz por nós. Muito obrigado. Ele é o exemplo supremo para nós, não é? Sim, Jesus Cristo é o caminho. Permitam-me agora deixar uma promessa a cada um de vocês, fazendo uma última referência à exploração espacial. Sempre me fascinou a visão privilegiada no centro de controle da missão, por vezes transmitida durante a própria missão. Mesmo nas últimas semanas vimos imagens do centro de controle a comunicar com os astronautas da cápsula espacial Artemis 2 à medida que iam mais fundo no espaço do que nunca. Vimos toda uma equipa de pessoas interessadas e brilhantes, especialistas completamente envolvidos nos objetivos da missão. Isto inclui prever obstáculos e fornecer soluções que contribuam para o sucesso da missão e para o bem-estar das pessoas no espaço. Desejo assegurar-vos na vossa missão de aprofundarem a vossa conversão e de se tornarem discípulos de Jesus Cristo para toda a vida, que também tem uma equipa dedicada, profundamente interessada nesse objetivo. Sou grato por fazer parte dessa equipa, juntamente com muitos outros. A Igreja Restaurada de Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, tendo o próprio Jesus Cristo como pedra de esquina. Podem ter a certeza de que, começando por Ele e através de um profeta vivo, da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos, juntamente com líderes fiéis, a vossa família e entes queridos, não estão sozinhos. Nós amamo-vos. Choramos convosco nos vossos desafios e regozijamo-nos até celebramos nos vossos sucessos. Preste testemunho de um Pai Celestial amoroso e do seu poder infinito. Maravilho-me com as suas criações extraordinárias, mundos sem número criados para os seus próprios propósitos pelo Filho, que é o seu unigênito. Foi Ele quem os criou. Acrescento o meu testemunho de que a expiação de Jesus Cristo é tanto infinita como eterna. Glorificamos o Pai
ao esforçarmos-nos por regressar a Ele. Isso torna-se possível através do nosso advogado junto do Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele conhece cada um de vocês e alegra-se à medida que se esforçam por conhecê-lo. Presto testemunho e testifico de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Testifico que Ele vive, que é o autor e consumador da fé. Testifico que Ele é o Filho do Deus vivo, o Santo de Israel, e presto-vos este testemunho dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. The Lord is my light.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-te por esta maravilhosa oportunidade que nos deste de estarmos aqui para ouvir o Elder e a irmã Stevenson. Por favor, ajuda-nos a refletir sobre o que nos foi ensinado hoje para aplicarmos nas nossas vidas, de forma a aprofundarmos o nosso amor pelo Salvador Jesus Cristo. Obrigado por todas as bênçãos que nos dás e continuarás a dar-nos, à medida que nos esforçamos por aprender a ser discípulos do nosso Salvador Jesus Cristo. Deixamos esta oração com muito amor e dizemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.